Bonjour! Hoje nós vamos explorar Júpiter retrô, o grande benéfico que agora está em uma área que ele não se sente tão confortável, né? A gente sabe que Júpiter não gosta muito de estar em Gêmeos, né? É um ponteirinho indicando que todos os processos jupiterianos desse momento, eles passam por uma reavaliação. O que é uma retrogradação? É uma ilusão de ótica, tá? Então, quando a gente olha para o céu, lembra que a astrologia ela é o quê? Ela é um grande relógio, né? Baseado na posição do ser humano, o campo de visão dele, dos ponteiros, né? Dentro do caminho aparente do Sol ali. Então, tem uma faixa específica para a gente avaliar. É por isso que pode descobrir qualquer outro planeta, não interessa, está dentro daquela faixa zodiacal, né, dos 16 graus, então ali está o nosso ponteiro astrológico, tá? Júpiter, ele tem significadores, como a gente chama, ele tem questões conceituais. Ele está num signo que ele não se sente tão confortável, tá? Então a gente chama uma debilidade, linguagem técnica, né? Ah, então eu tenho Júpiter numa debilidade, meu Deus, não tenho sorte na vida. Não é assim que a gente avalia, tá? Ajuda muito a entender dignidades e debilidades na prática, principalmente em astrologia preditiva. Quando que um trânsito de Júpiter não vai ser tão próspero, né, tão maravilhoso? E tudo depende de acordo com o mapa que a gente está avaliando. No meu mapa, por exemplo, é um Júpiter, sim, numa debilidade, mas que faz um belo de um aspecto com o meu Júpiter natal, que faz um belo de um aspecto com o regente desta área, como eu vou mostrar aqui no exemplo prático, tá? Então, a astrologia ela é individualizada, e aqui a gente vai ver, então, um exemplo de como você avalia uma retrogradação dentro desse processo jupiteriano. Lembrando que na astrologia a gente tem 7 ponteiros clássicos, né? Que são os planetas, né, pessoais e os sociais, tá? Que tem esse seu passo indicador de acontecimento, desenvolvimento de fatos, tá? E tudo que existe de possibilidade está no mapa variado, seja o meu, seja o seu, seja da sua avó, seja do seu marido, né? Seja de um estado, de um país, de uma cidade, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui, eu sempre trago essa visão do relógio porque me ajudou muito a entender a astrologia fora desse campo, né, mais místico, mais dentro de um outro lado do pensamento, que eu não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar com técnicas preditivas, nossa, eu entendi tanto, né, e tão mais o que representa uma promessa natal. Então, dentro de uma possibilidade de acontecimento, em que momento esta possibilidade está mais plausível de acontecer? Então, agora nós temos esse ponteirinho do relógio, que a gente vai avaliar aqui, Júpiter, entrando em uma retrogradação, tá? Bom, todo planeta, todo ponteiro astrológico tem o seu próprio passo, tá? Então, qual é o passo de Júpiter, né? Qual é o andar de Júpiter? Ele fica mais ou menos um ano em cada signo, ele passa a cada 12 anos dentro da roda zodiacal, então você pode avaliar também o que estava acontecendo 12 anos atrás da minha vida, né? E ele, em média, tem 4 meses de retrogradação. Então, esse é o ponto que a gente vai pegar como um objetivo de leitura hoje, tá? A retrogradação de Júpiter no signo de Gêmeos, tá bom? Vamos refletir de novo o que representa Júpiter em linhas bem gerais e genéricas, tá? Prosperidade. Agora, cuidado com essas afirmações, onde você tem Júpiter é onde você prospera, tá? Porque eu já vi gente com Júpiter em debilidade na 7, principalmente em Gêmeos, com má relação com a regência, passando por muitos perrengues por confiarem em pessoas e serem passadas para trás, tá? Então, tudo depende de contexto natal, tá? Dignidades e debilidades não é firula, é importante para você mensurar as coisas, tá? Ao mesmo tempo, eu posso ter sim um planeta numa debilidade e ter bons resultados em determinados momentos, tá? Eu, por exemplo, tenho meu Marte em debilidade, já claramente vejo quais são os pontos em que ele me traz esse ponto de debilidade, né, com mais ênfase, tá? Então, o que representa Júpiter em linhas gerais? Para prosperidade, né? Os nossos valores éticos, propósito, fé, religião, dogma, crenças, espiritualidade no geral, né, em termos de crenças, tá? Os estudos longos e aprofundados, área acadêmica, então, comércio exterior, a questão do estrangeiro, né, viagens longas, eventos de grande porte, a riqueza, a opulência, né, é uma questão jupiteriana, sinceridade ou sincericídio, né, a verdade, né, os códigos e leis, significador de filhos, então, para quem trabalha com preditivas, Júpiter é um grande significador de filhos, tá? A gente trabalha isso no grupo no curso de preditivas, tá? Representa oportunidades, representa sorte, representa moralidade, bênçãos, representa os protetores, abundância, generosidade, representa o fígado, entre outras coisas, tá? Eu tenho um monte de coisa que pode ser o ponteiro jupiteriano. E tem outra coisa que às vezes a gente esquece, né? Mas é muito importante, tá? Júpiter comanda 2 áreas do nosso mapa. Então ele está passando por Gêmeos. Ok, ele tem ali, ó,
olha para essa área, tá? Imagina que eu tô lá apontando o dedo, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha pra cá, tá? Só que ele comanda, ele é dono de 2 áreas, área de Sagitário e área de Peixes. Nele, mentira, Peixes é quem é o dono é Netuno, tá? Aqui a gente usa as regências clássicas, tá bom? Então, se você usa um outro ponteiro, você tem que entender que você tá olhando um outro tempo, tá bom? Então, aqui, esse Júpiter passando por Gêmeos, ele tá pegando os assuntos dessa área, mas existe também uma correlação com Sagitário e Peixes do nosso mapa, tá? Então, quando a gente avalia trânsitos, a gente tem um pouquinho de complexidade, tá bom? Porque envolve várias áreas, né? Ele tem queda em Capricórnio, então ele tá exílio, né? Ou seja, em Gêmeos e Virgem, e ele tá em exaltação, ele tá muito bem em Câncer, né? Então, o ano que vem teremos um Júpiter muito bem posicionado em 2025, tá? Mas até ele chegar lá, ele passa por esse processo geminiano. Tá bom? Então, o que é interessante a gente compreender? A área onde ele está passando no nosso mapa, então, no seu caso, é a casa 10, carreira, né? Direcionamento de vida, a sua vida pública. É casa 4, é seu lar, é seu imóvel, literalmente, né? A sua família, assim, as suas raízes, a sua terra natal, caso você more fora, né? É casa 2, como que teu dinheiro tá gastando demais, né? Agora, Júpiter vai passar pela minha 2. Meu Deus do céu, vou ganhar muito dinheiro. Aí, às vezes, ele bate em uma debilidade, em más condições no mapa, a pessoa gasta muito dinheiro, né? Um rio, tá? Então, de novo, tudo depende. Mesmo então, quer dizer que numa debilidade ele não pode trazer questões benéficas? Óbvio que pode, a natureza dele é benéfica, tá? A qualidade primordial ali, né, é benéfica, ele é favorável à vida, né? Então, quem já fez o curso de promessa natal sabe de onde vêm esses termos, e que são termos puramente técnicos, tá? Pra gente saber mensurar, tá bom? Então eu posso ter sim bons resultados. Por exemplo, se está passando pela minha 7, numa debilidade, mas eu tenho o meu Júpiter natal e a questão da regência em boa posição na minha promessa natal, pode ser sim favorável para relacionamentos, parcerias e sociedades, tá? Agora, se tiver uma tensão, se dentro da promessa natal há um indicador de opa, fica atento, então se alguém me vir com uma proposta muito boa para ser verdade, porque às vezes um benéfico numa debilidade a gente peca pelo excesso ou pela negligência, ou pelo otimismo exagerado, pela confiança, a gente confia demais, né? Então, se eu tenho esse indicador, eu só vou ficar mais atenta, porque lembra o que a astrologia está mostrando aqui? Ela está avaliando o momento do tempo dentro de uma condição que existe no meu mapa. Opa, peraí, pode surgir um 7-1 aí me prometendo rios, né? Eu vou ficar com o pezinho atrás, eu vou, tá, deixa eu ver primeiro o que vem aí, né? O que está de proposta, vou atrás da informação, porque é um Júpiter em Gêmeos, né? Não vou pegar tudo como verdade absoluta, tá? Para eu não colher, né, gato por leve. Agora, eu posso ter sim excelentes condições. Vai que o Júpiter da pessoa está numa condição benéfica, super bem posicionada, e que outros trânsitos ainda do momento corroboram com aquilo. Então, para essa pessoa pode ser maravilhoso. A astrologia não é a mesma coisa para todo mundo, tá? Infelizmente, não é receita de bolo, né? A gente tem que saber avaliar em relação ao mapa que a gente está olhando, seja o seu mapa, ou seja, né, o mapa de alguém que você está fazendo a interpretação, tá bom? Então, nós temos aqui entre 2024, né, então até 2025, esse Júpiter ele está passando por essa área de Gêmeos do nosso mapa, certo? Eu entendo que é uma área de debilidade, mas agora eu já entendi que tá, ok, debilidade não quer dizer que não vai dar certo nada, né? É só para ter um pouquinho de cautela. Cautela com o quê? Com a informação. Se alguém me traz uma proposta muito boa, eu vou checar para ver se aquilo pode ser. Pode, Júpiter é benéfico, tá? É só ter um pouquinho de atenção a mais. Então, passando pela área de Gêmeos, ele está sob o comando de Mercúrio, né? E não entendi o porquê que ele está sob o comando de Mercúrio. Todo signo, tá? Tem um comandante. Imagina que aqui a gente trabalha com signos inteiros, então a própria cúspide da casa é a cúspide do signo, tá? Então, se eu estou na minha casa, eu sou dona dessa casa, tá? Eu saio daqui, fui pra praia. Ó, inclusive voltei queimada. Maravilha. Eu fui pra praia, mas eu deixo alguém aqui. E essa pessoa, sei lá, faz uma zona, um perecoteco, chamam a polícia. Quem que vai responder pelo imóvel, por qualquer outra coisa dentro da vizinhança? Eu sou proprietária, então eu respondo por esta área e por tudo que estiver nela, tá? É óbvio que as pessoas aqui elas têm uma responsabilidade, mas a responsabilidade pelo imóvel ou pela área é minha. Então é mais ou menos essa lógica. Eu tenho alguém na casa de outro alguém, certo? Então essa pessoa ela deve viver dentro das regras do dono, tá? Como tá numa debilidade, às vezes a pessoa, né, sabe como é que é, né? Então é mais ou menos isso, tá? Dentro de novo, é só uma historinha para entender conceito, tá bom? No movimento retrógrado, que acontece então do dia 9 de outubro, nossa, eu coloquei 2014, é uma viagem aqui, 2024, tá?
Até 4 de fevereiro de 2025, a gente tem, então, nesses meses, uma retrogradação, ou seja, esse ponteiro jupiteriano, tá? Que é 24, tá? Ele para, tá aqui, tá? Esse é o ponteiro de Júpiter, né? Ele vai parar no grau 21 e vai voltar até o grau 11, tá? Então, é um processo de reavaliação. Retrogradações não são assuntos novos, tá? Não é pauta novidade quente, é coisa requentada. É assunto, de repente, que você já está pensando, avaliando, refletindo, já meio que surgiu na sua vida, de repente você não tem ainda tanta certeza, tá? É relevante para todo mundo? Como a gente sabe, não, nem sempre é relevante para todo mundo, tá? Como que eu sei se é relevante para mim ou não? Primeiro, você é uma pessoa que Júpiter é um planeta relevante para você no seu mapa? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho ascendente em Sagitário com um Júpiter lá em Leão fazendo um trígono, tá? Então, é o comando do meu ascendente, tá? Então, ele é muito relevante para mim, tá? Então, rege outra casa angular, tá? Ok. Eu estou em uma profecção, ou seja, meu signo ativo, que eu gosto de falar, né? Tem alguma questão jupiteriana ali? Ele é um cara de comando, tá? Ele é dentro da firdária, um comando ou subcomando. Se você não sabe o que eu estou falando, isso tudo no curso de preditivas, tá? É bem interessante para a gente avaliar qual trânsito é mais importante num determinado período do tempo. Porque às vezes Júpiter pode ser muito importante para você esse ano, mas não tanto no ano que vem, tá? A gente vai mensurando as coisas, né? E você tem planetas nesse grau, tá? Então, por exemplo, que grau, Neme? Lembra que eu falei, ó, esse ponteiro jupiteriano, ele tá andando, pá, bateu ali 21 graus, vamos pegar, né, de Gêmeos. Ele vai voltar até o grau 11, tá? Então são 10 graus aqui, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho meu Mercúrio no grau 10. Não pegou. Por quê? Grau 10 ele voltou até o 11, tá? Pegou ali deu um cheirinho, mas ele já passou no movimento direto. Então, essa retrogradação, embora fique muito próxima, ela não pega bem o grau, né, do meu regente da área de Gêmeos. Agora, se você tiver, por exemplo, né, eu tenho a minha Lua, então, no grau, sei lá, 12. Para mim é relevante? Sim. Não só para os assuntos da área de Gêmeos, mas para os assuntos lunares. Então, por exemplo, se você tem, né, assim como eu, ascendente Sagitário, essa Lua rege a casa 8, tá? Então, você vai tendo que ver o que, que a Lua bateu ali naquela Lua, então o que, que a Lua representa no seu mapa. Além das questões genéricas da Lua, né? Então, as emoções, o sentimento, a alimentação, a relação materna, a figura materna, as coisas que acontecem com a mãe, né? Tá? Então, saiba sempre olhar na correspondência do seu próprio mapa, tá bom? Nem me bateu no meu Urano. Urano, ele é geracional, tá? Eu uso ele mais dentro de um contexto geracional, tá bom? Mas se você gosta de usar, aí você tem que olhar esse passo dentro desse outro relógio, né? Porque a questão do tempo dos geracionais ela é muito mais longa, tá? Bom, então tá, eu vi, Neme, estou na minha profecção, Júpiter é o comando do ano, então, opa, é importante. Óbvio, então você vai dar uma atençãozinha, você vai levantar hipóteses, agora você vai pegar o seu mapinha, e se você vai escrever, que nem a gente faz no Nota Astral. Escreve as possibilidades. Ah, poxa, eu tenho um trânsito de Júpiter na minha 4 e eu já estou tendo alguma questão, de repente, de família. Tá acontecendo divergência de opiniões, não estou conseguindo entrar, né, em harmonia com as pessoas, porque uma pessoa pensa uma coisa, pensa outra, é um falatório dentro de casa. Pode ser, então, que exista uma atenção um pouco maior sobre esses assuntos. Eu quero mudar de casa, mas eu estou emperrado dentro de uma burocracia de papéis, eu não consigo decidir. Então, elenca as possibilidades de acordo com a tua vivência e observa a realidade, porque esse Júpiter ele já entrou em Gêmeos, tá? Ele já está em Gêmeos desde o final de maio, e lembra que a gente teve uma conjunção bem tensa ali, né? Entre julho e agosto. O que aconteceu? Teve alguma novidade? Teve alguma mudança? Teve alguma decisão? Nesse processo desde maio, quando ele entra ali, ele já bateu em alguma coisa que vai pegar essa retrogradação? Já teve um acontecimento. Lembra que é uma retrogradação, tá? Já teve, às vezes, algum conceito, né? Agora ele reavalia este conceito, tá? E lembra que ele vai passar no movimento retrógrado, depois passa no movimento direto de novo, que é quando as coisas tendem a, né, andar no seu curso, tá? Então, eu coloquei aqui esse diagrama, né, aquela do AstroSeek, para a gente entender quais são os impactos diretos dessa retrogradação para os pontos do nosso mapa. Nós somos seres humaninhos, então há uma tendência a gente a perceber muito mais as tensões do que os pontos de fluxo, tá? Então, as tensões são quadraturas e oposições e os fluxos são trígono e sextil, tá?
Então, se você tem Neme, eu tenho, sei lá, eu tenho meu Mercúrio a 15 graus do signo de Leão. Então, faz um sextil, um aspecto benéfico, sutil, mas a tendência é de fluir. Neme, eu tenho o meu Mercúrio a 15 aqui de Peixes. Opa, já o Mercúrio numa debilidade faz uma quadratura. De repente, essa pessoa perceba um pouco mais dentro do processo de tensão do que a pessoa, de repente, tem em Leão, tá? Então, entender essa lógica dos aspectos ajuda a gente a entender o passo depois em preditivas, para a gente entender o que é o que, tá? Observa, então, você tem, né, principalmente aqui nas quadraturas, seja nos signos mutáveis, tá? Quais são os signos mutáveis, né? Tem aí em Gêmeos, tem em Virgem, tem em Sagitário, tem em Peixes. Tem alguma coisinha ali bem próxima, né, dentro desses graus ali da retrogradação? Ah, tem. Então eu quero que você reflita se teve algum assunto nos últimos meses sobre isso, tá? E também sobre a área que ele está passando, certo? Então, se é casa 7, relacionamento, se é casa 10, carreira, se é casa 9, viagens, estudo, aprimoramento, né? A iluminação espiritual, tá? Então, vê aí qual é a correspondência no seu mapa, observando também o processo que vem acontecendo na sua própria vida, tá? Eu vou trazer um exemplo prático. Esse exemplo aqui é um exemplo que pedem às vezes, né? Que é um pouquinho mais complexo do que só ver em relação à promessa natal, mas em relação à revolução solar do ano, tá? No curso de preditivas, a gente aprende a usar todas as técnicas. Então, primeiro, entender contexto. Mulher, 43 anos, casada, tem filhos. Ok. Se eu sei que ela tem 43 anos, eu já paro e penso, tá? Deixa eu ver qual a profecção que essa pessoa está. Tá, profecção de casa 8, né? Ou seja, o que eu gosto de falar é signo ativo, tá? Não é porque uma vez eu vi, a pessoa tá querendo reinventar a técnica. Não tô reinventando nada, tá? Que quando eu comecei a falar lá no Instagram, há uns bons, acho que sei lá quantos anos atrás, eu falava profecção, ninguém entendia, porque ninguém falava muito sobre isso, né? Então eu falei, imagina que é um signo ativo, porque o teu ascendente vai profectando e ele para ali. Então é como se tivesse uma ativação naquele signo, tá? Por isso que eu chamo de signo ativo, só isso, tá? Então, assim, todos os assuntos da 8, eu já sei que são pauta. Logo, eu também tenho uma regência de Marte, tá? Mas a gente está avaliando um ponteiro jupiteriano. Tudo bem, só para a gente entender contexto. Bom, eu tenho um Júpiter que passou, então ele vem vindo, né? Ele entrou desde maio aqui na casa 10 da pessoa, na casa 10 natal. Então, a gente tem aqui propósito de vida, carreira. Será que a pessoa está passando por algum processo de transição? Será que teve algum investimento? Será que tem uma questão de parceria, sociedade, aliança? Nossa, Ney, de onde você tirou se está passando pela 10? É porque Júpiter rege a 7 do mapa e eu já senti um cheirinho de Saturno aqui, ó, tá? Então, eu posso ter processos aqui que envolvem o casamento, parceria, aliança, sociedade. Uma retrogradação é um reavaliar. Um reavaliar até se eu estou tendo ganhos, benefícios, né? Às vezes, onde a gente está exagerando no tom, por exemplo. Aí eu tenho que fazer a correspondência. Lembra da regência? Ó? Esse Júpiter que passa, então, em ativa 10, ele está conectado com a 11 por causa da regência. Eu sei que a casa 11 é uma casa de ganhos, ela é uma casa de benefícios, né? Ela é uma casa de grupos, ela é uma casa de redes sociais, de contatos sociais, ela é o resultado da carreira e dos projetos, né? Então, eu posso ter, sim, nesse processo de reavaliação, até porque aqui, ó, vamos ver onde é que está o meio do céu, ó. Esse ponto, ele vai retrogradar, né, bem aqui, ó, vai voltar bem no ponto do meio do céu dessa pessoa. Lembra que o meio do céu é uma lupinha, né? Para onde eu estou indo? Tá valendo a pena, né? Onde às vezes a gente está pecando um pouquinho pelo exagero, como que estão as conversas, as propostas, a comunicação, como que está a comunicação, tanto na relação, porque esse Júpiter rege a 7, mas também na questão pública, né? Tem algum negócio com alguém? Como que tá? Né? O publicar, o falar, o mostrar, está sendo investido nessa questão de comunicação de massa, casa 11. Por que é legal saber disso? Esse momento de retrogradação é um momento de reavaliar, é o momento de sentar e dizer, tá valendo, não tá valendo? O esforço, o investimento, ele tá me trazendo um resultado? E aqui pode ser financeiro, tá? Não meus bois, né? Por quê? Porque o Júpiter natal dessa pessoa, ó, tá com Saturnão lá na 2, lembra? Saturno passando pela 7, ó, onde que tá aqui? Casa 2, tá? Agora ele tá fazendo uma quadratura. Então, existe um ajuste acontecendo que é importante essa reflexão. E pode ser favorável, faz um trígono em relação à posição natal. Pode ser muito favorável para ganhos, né? Para a questão da gestão financeira, até porque eu já sempre penso que, como um relógio, né? Eu tenho esse momento, essa reavaliação acontecendo para eu ter um benefício depois.
Nele, mas como que você sabe que vai ser um benefício depois? Ou que há uma possibilidade de benefício? Porque esse Júpiter vai entrar numa dignidade, lembra que a gente falou? Vai bater aqui neste Mercúrio que rege a casa 10, que é onde ele está retrogradando, tá? Mas vamos entender mais um contexto, porque aqui a gente já está falando de camadas. Perceba que eu estou olhando o trânsito, retrogradação, estou olhando a revolução solar em relação ao mapa natal. Então, na revolução solar, eu ainda posso ter alguma situação com filhos, né? Então, essa pessoa tem filhos, como que está a rotina, né? Na Revolução Solar, ó, a casa 5, que é regida por Mercúrio, esse Mercúrio vai lá para 7. De novo, a questão de parceria, ou a questão do casamento, né? Como que tá? Como que tá a rotina? Como tá a rotina, de repente, do casal, com os filhos? Esse Júpiter rege a 4, a casa, literalmente, como tá a rotina da casa, né? Como temos uma questão de trabalho, carreira, filhos, dinheiro, né? Às vezes é tudo isso, né? Como que tá a rotina do casal, os gastos do casal, né? Tem alguma questão, de repente, de organizar a questão com os filhos necessária? Às vezes é só estruturar melhor uma rotina que seja, inclusive, mais prazerosa, né? Pega a Vênus aqui dela, né? Tá? Então, o que que eu tô elencando aqui? Possibilidades, porque ninguém é evidente, pelo menos eu não sou, né? Dentro de um contexto, de uma promessa natal, de um mapa do ano, de uma profecção, né? Então, isso aqui também já me mostra ó, que dentro do ano, o regente da profecção, que é uma questão financeira, né? E de negócios locais, tá? E contextualizar essa pessoa, o sócio é o próprio marido, eles têm um negócio local, tá? O que eu perguntaria, por exemplo, o que aconteceu, o que, que veio se desenvolvendo, né? Desde o final de maio, junho, né? Depois ali junho para julho até metade de agosto, né? Teve alguma tensão, teve alguma decisão importante dentro das relações, teve alguma questão que não envolve só a questão de trabalho, mas de repente uma questão familiar, né? Às vezes até essa questão da própria rotina, porque esse Júpiter ele rege a 4 aqui, tá? Há uma lua também que indica para o movimento, tá? A lua ela vai perder essa debilidade, tá? Então, quando a gente observa, percebe, a gente começou aqui, tá? Mas a gente já vai cruzando um monte de informação e a gente vai elaborando um enredo de possibilidades, tá? Como se estivesse contando uma historinha, tá bom? E aí, claro, a gente vai questionando até porque tem muita coisa que ainda tende a acontecer, tá? Então, por exemplo, na retrogradação pura, eu observaria, né? Tem alguma questão que precisa ser revista, reavaliada, né? Olha só que interessante, tá? Então, é do grau 21 ao grau 11, certo? Vamos voltar lá para esse mapinha. A gente tem o meio do céu a 11 e Vênus no mapa natal a 21, tá? Então, eu tenho uma questão entre o meio do céu e Vênus. Aqui, por exemplo, tem trabalhos de bastidores, tem a questão da sociedade, tá? E, claro, você poderia cruzar com tudo, né? Essa Vênus, de novo, rege a 2 natal, então, a gente tem aqui, toda vez que eu olho, tem um certo cruzamento de acordos, conciliações, que envolvem a dinâmica financeira da parceria, mas também poderia envolver uma estruturação também na questão da rotina. E, de novo, às vezes pode ser, estamos sendo produtivos, né, dentro do negócio, está trazendo resultado, e resultado aqui é dinheiro no bolso, né? Aonde a gente tem que lapidar melhor, de repente, até a comunicação, a informação, a, a divulgação, né? Tá? E buscar contatos sociais. A gente fala muito de redes sociais, mas nem é só redes sociais, é tudo que engloba esses pontos de contatos sociais aqui, que é esse Mercúrio na 11, né? Tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui, só para levantar a bola, né? Eu peguei uma área, eu olhei em relação à promessa natal, eu vi se toca pontos, tá? Óbvio, né? Aqui eu poderia aprofundar muito mais, mas é que senão fica um vídeo muito longo, né? As pessoas já não gostam de vídeo longo na internet. É que a astrologia, realmente, essa astrologia, ela precisa, né? De mais tempo, tá? Mas eu olho onde bateu, eu olho onde vai a regência, no nosso caso, Mercúrio. Eu vejo, então, se já teve esse ponto, ou seja, esse Júpiter já passou por ali, ele já trouxe alguma história e agora essa retrogradação não é uma novidade, tá? São assuntos relacionados à história do mapa. Por isso que eu fui lá, cruzei com a 7, parcerias, alianças, sociedade, casamento, né? Por isso que eu cruzei com a 4, por isso que eu cruzei essa 11 da Revolução Solar projetada na 4, que já me chamou a atenção a regência da 11, né? Natal aqui com esse Mercúrio, tá? Quando a gente vai olhando, e eu sei que isso parece muito complexo, principalmente para quem está começando, tá? Eu lembro nas primeiras aulas que eu tinha, quando eu já comecei mais por esse método, não aquela coisa que a gente aprende tudo fatiado, né? Júpiter em Gêmeos vai prosperar a comunicação, vai aumentar a nossa capacidade de comunicação. Não sei o que está dizendo no mapa, né? Às vezes pode ser uma metralhadora de informação
às vezes um pouco distorcida, né, da verdade, a gente tem que ter um pouquinho de atenção inclusive, tá. Então eu olho para o que o próprio mapa está me indicando, tá. E eu percebo que essa é uma grande dificuldade das pessoas, quando eu converso com elas e com os alunos, né, é saber elencar as possibilidades, tá. E como que a gente sabe elencar possibilidades? É olhando para a vida, né, é repertório de vida, é observando o que acontece com as pessoas ou até contigo, na tua experiência e sempre pensar em termos astrológicos, né. Poxa, se teve, nossa, o casal 20 do grupo, né, nossa, aquele casal que você dizia: "Meu Deus do céu, quero ter um relacionamento assim", aí de repente do nada, né, pá, se separam, aí começa a descobrir que não era nada daquilo, e que teve traição, e que eles aparentavam ser uma coisa que não eram. Já pensa em termos astrológicos, interessante, o que que poderia ser esse conceito? Porque aí você vai o quê? Firmando um repertório de acontecimentos e fatos na vida real e as possibilidades dentro da linguagem astrológica, tá? Isso ajuda muito, e é isso que eu bato muito nos cursos, tá? Inclusive, quem quiser participar de preditivas, agora em outubro nós temos uma turma onde eu vou ensinar a fazer todas essas correlações, tá? Eu particularmente adoro preditivas, né? E eu ensino só as técnicas que eu já testei, tá? Existem várias técnicas, né? E que eu vejo realmente uma assertividade bem significativa, tá? Quando a gente faz esse bater com datas e acontecimentos, que é uma coisa que eu gosto muito.